Olá, sejam bem-vindos ao canal História com Júnia Lemos. Eu sou Júnia Lemos e hoje nós vamos conversar sobre as invasões estrangeiras no Brasil colonial. A primeira invasão que nós vamos falar é a invasão dos franceses, né? Os franceses já estavam de olho no território brasileiro desde que foi criado o Tratado de Tordesilhas, né? Na aula passada, que eu vou deixar o card aqui para vocês verem, né, que nós falamos aí do Tratado de Tordesilhas e tudo mais, nós vimos que o rei da França, ele questionou a divisão do Novo Mundo, né, da terra descoberta, das Américas, ficar somente sob o controle de Espanha e de Portugal, por ordem do Papa da época, né. Ele questiona isso e tudo mais, e devido a esse questionamento, né, uma das coisas que nós vamos ver aí é a penetração de estrangeiros franceses no território brasileiro. Quer dizer, eles não vão se contentar de ficar fora dessa divisão. Vamos ter uma invasão francesa também, por quê? Pela questão da reforma protestante. Nós vamos ver que, apesar de Calvino, né, tá pregando, começando a sua pregação na França, tá tendo perseguição lá, né? Na França tá tendo perseguição. E o que acontece? Muitos calvinistas vão ter que migrar para outras regiões, inclusive o próprio Calvino acabou indo para Genebra, fugindo da intolerância religiosa dentro da França. E esses fugitivos da perseguição calvinista vão acabar vindo parar no Brasil, mais especificamente no Rio de Janeiro, próximo a Cabo Frio. Nós vamos ver ali que eles vão tentar formar uma colônia, né, um grupo aí de colonos de perfil calvinista, e o nome que eles vão dar para a região seria França Antártica. Então, o período que a França Antártica existiu, né, ou que ele vai entrar para a história aí, nós vamos ver aí que vai de 1555 a 1567. Quais os objetivos dos holandeses, né? Desculpa, quais os objetivos dos franceses nesse período aí? Instalar núcleos colonizadores e impedir o comércio com as Índias, entre Portugal e as Índias, né? Então eles estão aí para tentar fazer isso aí, tá? Nós vamos ver que esses colonos que chegam para o Brasil chegam com rígidos princípios de vida, né? Vocês estudaram na aula em que eu falo sobre calvinismo, nós vamos ver aí que João Calvino, ele vai contra excessos, contra luxúrias, então são pessoas que chegam com um rígido padrão de modo de viver bem sério, bem sem excessos, né? Nós vimos que Calvino vai pregar essa ideia aí. E esses franceses vão ficar no Brasil até 1567, igual eu falei para vocês. Eles vão ser expulsos por quem? Pelo governador geral Mendes Sá, né? Mendes Sá, que vai estar aí governando o Brasil nesse período, né? E ele que vai ser responsável pela expulsão dos franceses de dentro do Brasil. Ele vai se juntar com tribos, vai fazer coligação com tribos indígenas, e essas tribos indígenas aí vão ajudar a expulsar esses franceses de dentro do Brasil. Tem um filme muito legal para vocês assistirem, vou deixar aqui, ó, tá? Chama Vermelho Brasil. Já indiquei ele em outras aulas de Brasil, inclusive indiquei também na videoaula que eu dei, na aula que eu fiz com Pedro Renan semana passada, na sexta-feira passada eu indiquei esse filme, e indiquei nas minhas outras aulas sobre Brasil Colônia. Não precisa baixar, é um filme que vocês acham online na internet, tá com a resolução impecável, tá? Vocês vão gostar bastante. É um filme bem legal e explica esse período aí da chegada desses franceses no Rio de Janeiro. Não podemos esquecer também que os franceses vão aproveitar a estada deles aqui no Brasil para contrabandear pau-brasil, né? É outra coisa que eles vêm fazer aqui, né? Vamos lá para outra invasão francesa ao Brasil. Essa nós vamos chamar de a tentativa de formar um núcleo colonial dentro do Brasil. Nós vamos chamar de, nesse segundo, de França Equinocial, tá? A França Equinocial, nós vamos ver que o período dela vai ser de 1612 a 1615. Nesse período, o que está acontecendo? O que o Brasil está vivendo? O Brasil está vivendo a União Ibérica, período em que o Dom Sebastião, rei de Portugal, morre, não deixa herdeiros. O parente mais próximo vai ser o Filipe II, rei da Espanha, e aí ele vai governar, o rei da Espanha vai governar Espanha, Portugal e as colônias portuguesas.
tá? É um período aí que a gente vai chamar de Era Filipina e nós vamos ver na nossa próxima aula. Nós vamos ver que os franceses vão chegar para a França equinocial, eles vão dominar a região próxima não, a região do Maranhão. Eles chegam a fundar a cidade chamada de São Luís do Maranhão, em homenagem, o nome da cidade é em homenagem ao Luís XIII. E o que eles tinham de interesse ali nessa região? Eles estavam interessados nas drogas do sertão. O que nós temos? O que é drogas do sertão? Canela, gengibre, pimenta, vai por aí afora. São drogas. O que são isso? São produtos que são produzidos no interior do Brasil. Sertão é tudo aquilo que é distante do litoral, tá? Tudo aquilo que é distante do litoral é sertão. Então, o que era produzido no interior do Brasil, que eles estão interessados? Estão interessados também na nossa cana, que está sendo produzida, mas estão de olho numa rota para chegar até o Peru. A ideia deles era dominar, né, a região, a capitania do Maranhão e atingir o Rio Amazonas. Através do Rio Amazonas eles iriam até o Peru e fariam o quê? Contrabando de ouro, né? Roubaria o ouro pertencente aos espanhóis, que os espanhóis estavam tirando nas Américas. Nós vamos ver aí que Filipe III vai expulsar os franceses aí do Maranhão, né? Da região do Maranhão, né? Reconquista a região, tira ela do domínio dos franceses que estavam ali. Então vimos duas invasões francesas, né? Agora vamos para mais invasões, vamos ver mais coisa que está acontecendo aí no Brasil. Vamos ver agora outra invasão, né? Dessa vez nós vamos ver que quem vai invadir o Brasil vão ser os flamengos. Quem são os flamengos? Flamengos nós vamos compreender aí, o pessoal que vive aí, faz parte dos Países Baixos, né? Bélgica, Holanda, né? Por isso nós chamamos os holandeses de flamengos, por causa da região dos Flandres. Eles viviam na região dos Flandres. Já falei isso em uma das aulas também, uma aula antiga nossa aí. Por que os holandeses vão invadir o Brasil? Vamos entender o contexto? O Brasil está sobre a União Ibérica, que eu acabei de explicar para vocês, né? Que o rei de Portugal morre, não deixa herdeiros. Filipe II, rei da Espanha, está governando Portugal e Espanha e as colônias portuguesas. E o Filipe II ele tem um pezinho, um perrengue com a Holanda, né? A Holanda ela foi uma possessão, foi uma espécie de colônia dos espanhóis, e ela havia se tornado independente havia pouco tempo, né? A independência foi em 1581. Então os espanhóis não tinham uma simpatia, não nutriam uma simpatia pela Holanda. Além de tudo, nós vamos ver aí que a Holanda era calvinista, né? E nós estamos vivendo esse período aí na Espanha. Nós vamos ver que o rei que está governando, né, que é o Filipe II, ele é extremamente favorável à contra-reforma, né, e à perseguição de todos aqueles que não são católicos. E ele vai fazer uma guerra ferrada aí com relação aos holandeses. E aí nós vamos ver que Filipe II acaba expulsando os holandeses de dentro do Brasil. Eles vão aceitar ficar fora do Brasil? Não. O que eles vão fazer? Eles vão invadir a região de Pernambuco, né? Eles vão invadir a região do Recife. E aí nós vamos começar a ver uma participação, uma diferenciação que vai acontecer entre o Recife e o restante do Brasil. Então vamos lá falar da União Ibérica, né? União Ibérica, como eu já falei para vocês nessa aula mesmo, vai de 1580 a 1640 e é um período que, como o próprio nome fala, né, é a união dos países da Península Ibérica. Península Ibérica, nós temos Portugal e Espanha, né? O que vai acontecer para esses países acabarem sendo governados por um único rei, pelo mesmo representante? Nós vamos ver agora, né? Nós vamos ver aí que o rei de Portugal, Dom Sebastião, ele morre aos 24 anos numa cruzada para o Marrocos afora, né? Numa região chamada de Alcácer Quibir. Ele fez uma expedição cruzadista, ele foi aconselhado, inclusive, na época, a não fazer essa cruzada, né? Mas ele resolve, coloca na cabeça que queria fazer essa cruzada e ele vai prosseguir aí.
Ele vai estar aí com mais ou menos 800 embarcações, 4.000 pessoas, e junto dele, o que acontece nessa batalha? Morre não só ele, mas morre vários filhos de nobres de Portugal, filho do Martim Afonso de Souza, o filho do Duarte da Costa, o filho do Duarte Coelho, né? Todos os governadores gerais, né? Eles acabam morrendo aí. O Dom Sebastião, ele é chamado, ele tem vários apelidos, né? Tem gente que chama ele de o Encantado, né? Segundo eles, o Encantado ou Adormecido. Por que essas referências ao Dom Sebastião desse jeito? A morte do Dom Sebastião, numa cruzada religiosa no Oriente, vai fazer com que ele morra, igual eu falei para vocês, e o corpo dele nunca apareceu. Vai criar uma lenda, a morte dele, como o corpo não aparece, cria-se uma lenda de que ele ressuscitaria dos mortos, né? Que ele sairia do mar, que ele ressuscitaria para salvar o povo português. Nós vamos ver aí no contexto da União Ibérica. E esse sentimento, né, essa ideia de que Dom Sebastião sairia dos mortos e tudo mais, ressuscitaria, vai criar uma religião chamada sebastianismo, que foi muito usada pelo Antônio Conselheiro em Canudos e outras revoltas nesse perfil. Como o corpo de Dom Sebastião nunca apareceu, vários mitos e lendas vão ser criados, né? Igual eles vão falar que ele está adormecido, que ele está encantado, que um dia ele sairia, né, dessa situação de adormecido, encantado, para socorrer o povo português. E o Antônio Conselheiro, né, vai falar que ele um dia sairia dessa condição de morto para socorrer o povo no Agreste. Com a morte de Dom Sebastião, quem é que vai governar Portugal? Nós vamos ver aí que quem passa a governar é um tio do Dom Sebastião, o cardeal Dom Henrique. O próprio nome já fala, olha, ele é um cardeal, ele é um representante da igreja, ou seja, e ele tinha feito o voto de castidade, ele tinha feito o voto de celibato, então ele não tinha herdeiros. O que acontece? Esse tio já estava com 66 anos, ele vai governar apenas 17 meses e acaba morrendo. Quem é que vai herdar o trono de Portugal? Nós vamos ver aí que o rei da Espanha, o Felipe II, é que herda Portugal, né? Ele era neto do Dom Manuel e tio de Dom Sebastião. Então, ele teve direito aí de governar, ele vai herdar a península, ele vai herdar então Portugal, né? E ele inclusive chega a falar, usar uma frase muito interessante, né, para mostrar aí esse poder dele agora, essa dominação dele, né? Portugal, eu não herdei, eu conquistei, eu a comprei, né? Esse a comprei aí é porque nós vamos ver aí que ele vai comprar a aprovação aí de muitos nobres, vai pagar mesmo peso em ouro de alguns nobres aí, para que eles dessem apoio para que ele se tornasse o sucessor aí de Dom Sebastião e passasse a governar a Península Ibérica. Essa situação da União Ibérica, ela não vai ser muito fácil para Portugal, né? Por quê? Portugal agora vai ser obrigada a participar de todos os conflitos em que a Espanha se encontra. Eu já falei para vocês que a Espanha, né, ela tinha regiões, tinha terra para tudo quanto é canto, né? Um império onde o sol nunca se põe. E com isso ela tinha vários conflitos também, com vários reis e tudo mais. Então toda vez que a Espanha entrar num conflito, automaticamente Portugal, que agora faz parte da Espanha, vai acabar entrando junto, né? E às vezes era obrigada a indenizar países que eram vitoriosos nos conflitos com territórios, com possessões. Portugal vai perdendo lentamente suas possessões na África, né? Vai ficar numa situação tão complicada que vai sobrar apenas o Brasil para os portugueses. Por que essa situação? Repetindo, porque toda vez que a Espanha entrava num conflito, Portugal automaticamente entrava junto, já que agora é a União Ibérica. E Portugal acabava tendo que indenizar aqueles que se tornavam, que eram vitoriosos nos conflitos contra Portugal e Espanha. Portugal acabava tendo que também indenizá-los, né, com alguma porção de terra ou algum bem. Vai ficar uma situação complicada para Portugal, que vai acabar tendo apenas o Brasil como colônia. Nesse período aí, nós vamos ver que a Espanha vai assinar com Portugal o Tratado de Tomar. Esse tratado tem como base o fato de Portugal não seria tratado como um país conquistado, mas como um reino da coroa espanhola.
ou seja, eles iriam respeitar a língua, os costumes, tudo de... Outra coisa que acontece também com essa União Ibérica, agora nós vamos ver mais dentro do território brasileiro, né? Nós vamos ver aí o fim do Tratado de Tordesilhas, porque o Tratado de Tordesilhas não dividia as terras conquistadas entre Portugal e Espanha. Agora a Espanha domina tudo, não há necessidade de um Tratado de Tordesilhas, então esse tratado deixa de existir, né? E agora nós temos uma colônia sem essa divisão aí. Isso é interessante para os bandeirantes, né? Para esse povo todo que vai perambular pelo Brasil afora. Outro ponto importante também dessa questão da União Ibérica é que nós vamos ver aí que a partir do momento que a Espanha passa a se tornar dona de tudo isso, de Portugal e das colônias portuguesas, as expedições aí de Santo Ofício, nós vamos ver que o Brasil vai ter a primeira visitação do Santo Ofício da Inquisição, o Brasil perseguindo os cristãos novos. Quem são os cristãos novos? São os judeus. Então nós vamos ver isso aí, que querendo ou não, é extremamente interessante, né? A gente já está vendo aí a interferência da Espanha nas terras brasileiras. Vamos ver também que os espanhóis vão se preocupar com a região norte do Brasil. Nós até falamos, né? Lembra que os franceses invadiram, fizeram a França equinocial para tentar chegar até o Peru? Então a partir de agora, os espanhóis eles vão começar aí a mexer, né? Colonizar a região norte para impedir invasões francesas e inglesas. Então vamos lá para mais uma invasão no território brasileiro. Dessa vez a invasão vai ser feita pela Holanda, né? O período vai de 1630 a 1654. E o que leva essa invasão holandesa? Nós vamos ver aí que a Espanha ela está em guerra contra a Holanda. Nós já estudamos isso, né? E a Espanha proíbe a Holanda de continuar mantendo seus negócios aqui dentro do Brasil. E há uma relação muito íntima entre Brasil e Holanda na produção do açúcar. Nós sabemos disso. E a Holanda não vai ficar satisfeita de ter que sair do Brasil. Ver que a primeira invasão holandesa vai ser em Salvador em 1624. Salvador estava numa posição estratégica para chegar até o Caribe. O que os espanhóis queriam? Chegar até o Caribe, onde saiu carregamentos de ouro e prata. Eles queriam pegar isso aí, né? Só que eles serão expulsos, né? Em 1625 por quadras espanholas e portuguesas. Lembrem que Portugal está sendo obrigado a ficar do lado aí da Espanha porque foi anexada, né? Está tendo a União Ibérica. Os holandeses não vão desistir da ideia de invadir o Brasil e em 1630 eles vão atacar Pernambuco, né? Eles vão usar a Companhia das Índias Ocidentais para atacar a região de Pernambuco. E eles vão contar com o apoio dos cristãos novos. O que são os cristãos novos? Judeus, né? Índios, negros, com a promessa de liberdade que eles vão dar aos negros. Eles vão ter apoio de várias pessoas, de vários grupos aí para poder fazer essa invasão. E também alguns moradores locais, como é o caso do Domingos Fernandes Calabar, né? Nós vamos ver que uma figura importante aí da história, né? O Calabar surge ajudando os holandeses a fazer uma rota para poder chegar a dominar Pernambuco, né? Calabar era um mameluco, ele tinha suas dívidas, ele vai fechar um acordo com os holandeses. Para ele não estava traindo ninguém, né? Calabar, ele é o quê? Ele é mameluco, ou seja, a terra dele já foi invadida por portugueses, a terra dele é o Brasil, ele é brasileiro, ele não é português, ele não é holandês. E as propostas dos holandeses e tudo mais, ele vai acabar sendo assassinado e tudo mais, mas é importante ressaltar essa questão do Calabar, porque já caiu no Enem, né? Porque já caiu uma questão no Enem, né? Onde eles questionam a questão de Calabar. Quem Calabar estava traindo? Os portugueses ou os holandeses ou quem? Calabar não está traindo ninguém, afinal a terra dele já foi invadida por alguém, né? Foi invadida pelos portugueses. Então ele está numa situação de que ele não é um traidor. Nesse período aí em que a Holanda está invadindo Recife, né, vários moradores locais do Recife vão acabar fugindo, vão abandonar seus engenhos, e com isso o que acontece? Nós vamos ver aí que vários escravos vão acabar fugindo para o quilombo de Palmares. Nós vamos começar a ver aí o surgimento de Palmares.
Nesse domínio dos holandeses no Brasil, nós vamos ver aí que quem vai governar o Brasil será um cara chamado Maurício de Nassau, né? O governo dele aí vai de 1637 a 1644. Ele vai ser o governador holandês aqui no Brasil, né? Ele tem que reverter os prejuízos aí que Portugal, que a Holanda andou tendo com guerras, né? Com guerras principalmente com a Espanha e tudo mais. Quando ele chega aqui no Brasil, ele vai promover a liberdade religiosa, né? Ele vai fazer empréstimos com juros baixos para os donos de engenho, incentiva o plantio da cana-de-açúcar. No governo dele aí nós vamos ver aí que tem uma tolerância religiosa, principalmente porque o Brasil está cheio de cristãos novos, né? Ele vai promover essa liberdade religiosa. Vamos ver aí que ele vai reformar o porto de Recife, né? O porto e as ruas de Recife, vai construir 2 pontes aí, vai ter o primeiro observatório aqui dentro do Brasil, vai promover a diversificação de culturas aqui dentro do Brasil, né? E também vai promover a chegada de missões artísticas aqui para dentro do Brasil. São figuras extremamente importantes, pintores importantes, cientistas, naturalistas. Esses pintores vão começar a a catalogar a nossa fauna e a nossa flora. Isso é extremamente importante. Então as figuras que vocês começam a ver aí de pinturas que mostram o indígena, o cotidiano do brasileiro e tudo mais, como algumas que eu vou deixar aí para vocês verem enquanto eu estou falando aí, essas figuras aí são extremamente importantes, né? Começa o processo de acervo iconográfico no Brasil. Enquanto isso, conflitos que estão acontecendo na Europa entre Portugal e Espanha vai afetar diretamente a gente, né? Nós vamos ver que na Espanha, em Portugal, está acontecendo a restauração portuguesa de 1644. O que é isso aí? Nós vamos ver que Portugal vai expulsar os espanhóis e recuperar sua autonomia política. E como que isso vai acontecer? Vai acontecer aí por quê? Porque a Espanha já está muito fraca, ela está debilitada devido a vários anos de conflito, inclusive a Guerra de 30 anos, que foi de 1618 a 1648, que a Espanha esteve envolvida entre ela. Então a Espanha ela está desgastada, cansada. E nós vamos ver aí que diante dessa situação, Portugal está sendo o Tratado de Tomar, que é aquele que respeitava a individualidade de Portugal, né, que permitia que Portugal tivesse sua cultura, né, não fosse envolvido em conflitos espanhóis, ele está sendo passado para trás, né, ele está sendo desprezado, visto que Portugal está tendo que arcar com os prejuízos que os espanhóis têm nas guerras. Então surge em Portugal aí, ó, com apoio da nobreza e da burguesa, o Dom João de Bragança, né, que vai liderar um movimento para restaurar o poder de Portugal e expulsar aí os espanhóis. E ele vai se tornar o primeiro aí líder aí da família de Bragança no Brasil. Família de Bragança, não esquecendo, é a família de Dom Pedro I, Dom Pedro II, de Dom João VI. Esse conflito que está acontecendo dentro de Portugal, ele vai atuar diretamente também na gente, né? Por quê? Espanha agora deixa de ser o dominador de Portugal e automaticamente deixa de ser aquele que dominava o Brasil. E no Brasil, o que vai estar acontecendo? As coisas vão ser fáceis para o Brasil? Não. Está acontecendo a insurreição, um levante pernambucano de 1644 a 1654, que é um movimento que vai expulsar os holandeses de dentro do Brasil. Vamos entender por quê? A Holanda começa a oprimir o Brasil aí com questão de lucro, ela precisa de ter mais lucro com relação aos investimentos que ela fez aqui dentro do Brasil. E ela começa a pressionar bastante o Brasil. E ela começa a exigir que Nassau faça essa pressão para recuperar aí capital, financiamentos e tudo mais. Nassau não aceita tal situação, ele se recusa e ele acaba abandonando o Brasil. Na medida em que ele abandona, novos governadores virão para administrar o Brasil e vão começar com uma série de opressões aos moradores do Brasil. Dentro dessa opressão começa aí, por exemplo, a cobrança dos empréstimos que Nassau fez. Eles começam a cobrar com juros, né, juros elevadíssimos esses empréstimos, e ameaçam, né, que se os juros não fossem
quitados, pagos do jeito que eles queriam, eles iam confiscar os bens dos brasileiros. Então é feito um movimento aqui no Brasil chamado de Insurreição Pernambucana, que vai contar com um apoio aí meio discreto da Inglaterra, no qual o Brasil vai conseguir expulsar os holandeses de dentro do nosso território. Mas nós sofreremos consequências com isso, né? Os holandeses vão embora, mas vão levar a muda da cana-de-açúcar para outras regiões. E que os holandeses vão levar a cana-de-açúcar para a Antilha, né? Vão começar a fazer uma concorrência muito forte com a gente e nós vamos acabar aí tendo uma crise na produção do açúcar, né? Com tanto açúcar circulando dentro da Europa fora, o açúcar brasileiro acaba perdendo o valor econômico aí que tanto tinha. Então, finalizamos o nosso conteúdo de hoje, cujo enfoque era exaltar aí as invasões estrangeiras no Brasil, né? Volto em outro momento com mais uma videoaula para vocês. Deixo aqui meu beijo, meu abraço e aquele pedido, hein? Não deixe de seguir o canal, compartilhar, falar com seus amigos do canal, né? Beleza? Deixar um comentário, né? Deixe sugestões aí, dicas, sugestões para a gente poder ver aí um termômetro. As dicas e sugestões são termômetros para ver como é que o canal tá indo, ok? Obrigada!